Agora o AB1 pega a estrada PE-85 e vai parar na cidade de Barra de Guabiraba, no Agreste, para contar um pouco da história do município e do nosso estado por meio de casarões antigos. Por lá, a arquitetura traz detalhes dos períodos colonial e barroco. E nesse passeio, o repórter Franklin Portugal e o cinegrafista Edivaldo Coelho foram guiados pelo historiador Ezequiel Cícero. Veja só. A jornada para relembrar o passado nos levou ao município de pouco mais de 13 mil habitantes. Em Barra de Guabiraba, os anos se passaram, a história seguiu o curso. Mas a um observador que se interesse, os sinais dos séculos ficam aparentes no casario do lugar. Assim ocorre para quem para e fica diante deste, de meados do século XIX. Pertenceu a senhores de engenho, famílias Pontes, depois Borba e Lima, esta última do ramo madeireiro. Nessa primeira parada já encontramos o nosso guia, o historiador Ezequiel Cícero. Ele nos deu mais detalhes sobre o casarão do centro da cidade. Nesses antigos casarios aqui do Agreste, nessa parte que corresponde ao município de Barra do Guabiraba, se encontra ainda detalhes do barroco, Só que esse é o barroco pobre, ele não é aquele barroco ornamentado com ouro, mas ele é rico em detalhes, muitos entalhes, muitos detalhes especificados de uma figura, de uma planta, de uma figura de determinado animal. Ao vermos o casarão por dentro, nos surpreende como tudo é espaçoso, arejado. São muitas portas e janelas, mais largas que o habitual, em comparação com o que vemos hoje em dia. Eles são grandes porque geralmente as senhazinhas e as senhoras tinham as roupas armadas de arames e não passavam numa porta normal, por isso que as portas eram todas grandes desse jeito, O historiador Ezequiel teria mais trabalho ao nosso lado, desta vez na visita ao segundo ponto, a atual Câmara de Vereadores de Barra de Guabiraba. Aqui portas novas foram postas no lugar das antigas recentemente, modificações que acabaram descaracterizando um pouco a construção. Toda a sua estrutura ainda é do mesmo período, Os janelões, A parte ainda de tijolo que é feita só foi remodelada à frente, Foram tirados e colocados aqueles vitrais. Mas ele é um dos casarios mais antigos aqui do município, rústico, E ainda com uma estrutura bem arcaica. Nossa permanência na cidade foi finalizada. O destino foi a zona rural, no Sítio do Meio, antigo engenho Conceição, do século XIX. No período da família Andrade, este foi um dos maiores produtores de cachaça de Pernambuco. A história aqui começa com a permissão para se construir no local. A primeira carta de Seis Maria foram doadas ao padre Antônio Pires e também a José Francisco Mairink. E essa propriedade, ela passou por várias reformulações por vários coronéis ao longo da história. E a concessão dada era para que ele construísse algo ou plantasse algumas árvores frutíferas para ter posse definitiva. E assim originou-se uma boa parte dos engenhos do Agreste Central de Pernambuco, devido à doação dessas terras e à povoação. E o que chama a atenção aqui em uma das partes da frente da casa é justamente essa abertura aqui. A gente não está falando de um depósito para guardar materiais ou insumos. De fato, esta foi uma senzala que abrigou escravos que trabalhavam no engenho. A construção aqui por baixo da casa pegou cada lado e seguiu até a metade mais ou menos da construção. Olhando aqui, a altura não dá nem para um homem ficar em pé direito. Então, uma situação, à época, de extremo sofrimento. Aqui se ficava escravos. E o senhor de engenho tem aquela forma carinhosa de dizer que o escravo dele, o cativo dele, morava na casa junto com ele. Mas ao terminar o trabalho, eles adentravam, Provavelmente alguns eram acorrentados, que nessas estruturas foram também encontrados correntes. E essas pessoas aqui dentro eram trancadas e fechadas. E o senhor ia para a sua casa. A parte propriamente dita, a parte de cima. E todo o porão funcionava como senzala para cativos. Já era noite quando chegamos ao Casarão Burarema. A construção aqui pode ser do fim do século XIX, não se sabe. Mas a casa original, ainda mais antiga, ficava atrás desta. O casario que vocês estão vendo aqui é um dos engenhos mais famosos do estado de Pernambuco, E propriamente do município de Barra de Guabiraba, é o engenho Burarema. Esse casario aqui ele é do final do século XIX. Ele ainda mantém a mesma estrutura da antiga Casa Grande,
que era de pau a pique, feito de pau-ferro. E, inclusive, a sua fachada alta mantinha-se também um porão onde ficavam os cativos. E a janelinha em cima da casa ficava para a observação desses trabalhadores no engenho. Então, ele é um marco do período colonial, escravocrata, também do período colonial da cultura da cana-de-açúcar e do café nessa parte do agreste de Pernambuco. Barra de Guabiraba só mostra algo fundamental para ser feito no Brasil inteiro: a preocupação com a preservação. A importância para o estado de Pernambuco é a preservação desse patrimônio, porque ele conta a história do Nordeste, ele conta a história da povoação, da capitania de Pernambuco e posteriormente ele conta a história de como nasceram os municípios. Ele remonta essa história de luta dos que sobreviviam fora da Casa Grande e eles mostram o auge daqueles que sobreviviam do trabalho, muitas vezes até forçado, desses que estavam dependendo da pouca ração que era lhes passado. Então a escravatura e do lado a casa de engenho. Essas pessoas formavam o quê? A estrutura da sociedade barra-guabirabense e a estrutura do estado de Pernambuco.